Programa ADV Jus. Oferecimento Qualisystem Informática. Automação em serviços para a área do direito. 3234-2720. Olá, meus amigos do ADV Jus. Estamos chegando com mais um novo programa. Quero te agradecer, você que me acompanha sempre através da TV, através das redes sociais, do Facebook e especialmente através do nosso site, o advjus.net. Muito obrigado pela companhia de sempre. Hoje nós vamos apresentar para você o ADV Jus interativo, com várias participações. Muito legal! O ADV Jus está no ar. Fique aqui! Dr. Luiz Eugênio, muito obrigado pela sua presença comigo aqui no programa. Estou muito feliz contigo aqui hoje. Oi, doutor Marco, eu que agradeço o convite, é sempre um imenso prazer estar aqui. Tá certo, doutor. A gente acompanha aí o seu serviço, né? A gente quer te parabenizar pelo trabalho que o senhor vem desenvolvendo aí frente à seccional, isso mesmo, sempre frente à seccional, um trabalho no conselho que é em favor da classe. Isso é uma satisfação que a gente tem de poder cumprimentar um conselheiro que tanto tem feito aí pela classe, doutor. Muito obrigado, Marco, mas eu preciso aqui, fico lisonjeado com suas palavras, mas eu preciso aqui agradecer. Realmente eu sou apenas um coadjuvante dentre aqueles conselheiros, os outros conselheiros que eu acredito que numa comunhão de esforços vem fazendo um trabalho capitaneado aí pelo Dr. Marcos da Costa, um trabalho com muito afinco em prol da advocacia bandeirante. Tá certo. Doutor, inclusive aqui nós temos aí alguns colegas aqui de Ribeirão Preto que também integram aí o conselho, para quem a gente quer mandar um fraterno abraço, né? Agora eu quero inclusive fazer um parênteses, né, doutor? Que bacana essa medalha comemorativa aos 85 anos da advocacia. Puxa vida, que conquista, né, doutor? Essa medalha linda. Sem dúvida, doutor Marco. A OAB faz 85 anos e eu acredito que nossa região tem muito a comemorar, porque nós temos aqui 3 subseções que são fundadoras. Eu cito Ribeirão Preto, 12ª, Franca, 13ª, e Orlândia, 15ª subseção, que são componentes da primeira ata de fundação da Ordem em 1932. Puxa vida, isso é uma novidade que acho que poucos colegas sabem, né? Que são 3 subseções fundadoras, né? É puxa vida, é um destaque para a nossa região. Com certeza. A gente verifica que a nossa região, desde os primórdios da Ordem até a presente idade, é muito bem representada. Tanto no Conselho quanto as lideranças que aqui nós temos na região de Ribeirão Preto e Franca. Vamos colocar aqui a região da Alta Mogiana. E também, né, doutor, fazer um registro todo importante, de muita importância, fazer um destaque de muita importância, e também isso é sempre muito plausível o que o senhor está falando, mas só é possível também devido à atenção que nós temos lá, da atenção que nós temos lá do presidente da nossa seccional, doutor Marcos da Costa, com certeza, né? Tenho certeza disso, doutor Marco. Nós temos, pela primeira vez, eu acredito, uma descentralização encaminhada, com valorização de pessoas do interior, tanto que hoje no Conselho o interior representa quase 45%, e esse número é recorde na atual composição do Conselho, e eu acredito que o interior, cada vez mais valorizado pela diretoria seccional, e isso é importante, porque a advocacia do interior do estado também tem o seu valor, como a gente aqui colocou, a nossa região tem o seu valor, são pessoas e advogados, colegas, que trabalham com muita, mas muita mesmo perspicácia. Exato. E a gente caminha aí trilhando grandes caminhos. Eu tenho certeza que o Dr. Marcos
da Costa e sua diretoria está sempre atenta a isso. Com toda certeza, doutor. Doutor, o que nos trouxe aqui justamente, além dessa satisfação desses assuntos que a gente já acabou de abordar, nós vamos falar um pouquinho aqui da Sociedade Unipessoal para Advogados, né? Eu queria inicialmente perguntar para o senhor, o que podemos falar assim, em breves palavras, né, da Sociedade Unipessoal, doutor? O que podemos falar dela? A Sociedade Unipessoal, a gente tem que fazer uma distinção, Marco, em relação à Sociedade Unipessoal. A advocacia, por não ser uma profissão de caráter mercantil, o advogado não poderia exercer a opção pela EIRELI, certo, que os demais profissões, veterinário, dentista, se encaixam. Certo. E então, né, houve também, aqui a gente tem que ressaltar o trabalho do Conselho Federal da Ordem para aprovação deste projeto de lei que alterou a Lei 8.906 e trouxe à baila, na nossa legislação, a Sociedade Unipessoal, e que traz vantagens imensas aos colegas advogados. Doutor, nós podemos tranquilamente falar que isso aqui foi realmente uma grande conquista para a classe. Sem dúvida. Da parte tributária, só para nós termos uma ideia, hoje o advogado como pessoa física ele é tributado em 27,5% pelo imposto de renda pessoa física, né, com alíquotas progressivas, mas que chegam até 27,5%, dependendo dos valores dos honorários advocatícios. Enquanto a Sociedade Unipessoal, ela possivelmente, né, optante pelo Simples, ela vai beneficiar aí de alíquotas que começam em 4,5% no anexo 3 da lei complementar. É uma diferença significativa demais, né? É uma diferença muito grande. Muito grande, é isso mesmo. Doutor, agora, qual é o procedimento, né, que deve ser adotado por aquele colega que ele tem aquela aspiração, puxa vida, eu quero fazer parte da Sociedade Unipessoal. Qual é o procedimento a ser adotado? Olha, o procedimento ele é tranquilo, eu sempre falo isso, né? Muita gente me pergunta, olha, vou pagar anuidade por conta de ter uma sociedade unipessoal? Não vai. Dr. Marcos da Costa também, mais uma vez, com o seu olhar sempre atento aos interesses da advocacia. A lei foi aprovada e foi sancionada pela ex-presidente Dilma Rousseff em janeiro de 2016. Já em fevereiro, o Dr. Marcos levou essa questão ao Conselho Estadual e o Conselho isentou. Então, o colega que obtiver a sua sociedade unipessoal, ele paga uma anuidade só. Em breve, resumo, é necessário o preenchimento de um contrato social, que é um contrato social praticamente padrão, que é obtido também junto ao site da OAB São Paulo. Então, o colega lá, na parte de comissões, lá, né, Sociedade de Advogados, ele vai encontrar toda a documentação necessária para ingressar com a Sociedade Unipessoal. A partir do registro na OAB, essa sociedade ela passa a ter a sua personalidade jurídica, aí o colega terá que obter o CNPJ, inscrição na prefeitura, e aí ele já passa a emitir nota fiscal, beneficiando-se de um regime tributário que pode ser o lucro presumido ou simples. É claro que a gente, na maioria das vezes, 95% dos casos, será a melhor opção o simples, que é um documento de arrecadação único de 9 impostos. Importantíssimo, né, doutor? Excelente. Tá certo, é isso mesmo. Meus amigos, um breve parênteses aqui no ADV Jus, eu quero chamar para vocês o ADV Especial. Veja. É verdade, Marquinho, é um marco histórico. A OAB tem comemorado essa data porque representa o início de uma época em que uma instituição, uma entidade, começou a zelar efetivamente pela democracia, pelo Estado de Direito e pela representação justa do jurisdicionado que
necessitam de recorrer à justiça para resolver as suas demandas. Então, nós estamos comemorando esse evento e estamos dando a ele o valor que merece, porque sem advogado não há justiça. E a OAB precisa de prestigiar essa data para que nós possamos continuar com a nossa instituição forte, sólida e cuidando dos interesses do país. Afinal, 85 anos são 85 anos. Olha, Marcos, o artigo 133 da Constituição estabelece que o advogado é indispensável à administração da justiça. E isso se aplica a todos os tribunais. O Sejus, que foi criado com o propósito de esvaziar um pouco o judiciário, né? Resolver aquelas demandas mais simples, mas a demanda, mesmo sendo simples e mesmo sendo de valor baixo, isso tudo nós temos que observar a proporcionalidade, temos que observar as pessoas que recorrem ao judiciário para ter uma pretensão aparentemente simples e de pequeno valor resolvido, porque para aquela pessoa essa causa pode ser muito grande, pode ser extremamente significativa na vida dela. Então, nós defendemos que onde há tribunal, onde tiver que se aplicar o direito, a justiça, deve ter um advogado, até porque quase sempre uma das partes está acompanhada de advogado e a outra não. Isso não pode. Haveria aí um desequilíbrio, né, que poderia impor à parte menos favorecida prejuízos maiores ainda. Então, o presidente Marcos da Costa está de parabéns ao defender essa campanha, o Conselho Seccional endossa essa campanha, sabe, porque nós entendemos que onde há tribunal, onde há aplicação do direito, onde há distribuição da justiça, tem que haver a participação do advogado. Em breve voltarei a falar com vocês aqui no ADV Jus sobre outros assuntos de interesse da advocacia. Até lá. Muito legal, nós vamos fazer um ligeiro intervalo, voltamos já, aguarde. Quali System Informática, automação em serviços para a área do direito. Desenvolvemos o Quali Jurídico com controle de processo, agenda, gerenciador eletrônico de documentos, andamentos processuais, relatórios com filtros e controle financeiro. Oferecemos consultoria, assessoria, suporte técnico, projetos de infraestrutura com rapidez, segurança e ética. Quali System Informática. João Arcadepani Filho 137, 3234-2720. Espaço Homo, Zezinho Alfaiate, confecção e aluguel de trajes, 3234-7544. Doutor Lúcio, muito obrigado pela sua presença comigo aqui hoje no ADV Jus. Muito obrigado, doutor Marco, é uma satisfação estar aqui recebendo muito mais do que entregando. Não, que isso, doutor, muito obrigado. Olha, a gente tem aí uma pauta bastante interessante e eu começo perguntando para o senhor se é correto ou se é correta a afirmação, né, que a má gestão tende realmente a desaguar lá num futuro pedido de recuperação judicial, doutor. Doutor Marco, é corretíssimo, né? Eu tenho comigo, dizendo até para alguns clientes, né, que a palavra do momento é crise. Certo. Né? E eu vou dizer uma novidade para todos. Acho que agora, em 22 de abril, vamos fazer 517 anos que estamos em crise. Né? Verdade. Mas há 517 anos também há empreendimentos crescendo, encorpando no Brasil, né? Há pessoas ganhando dinheiro e desenvolvendo sistemas de gestão muito bons, né? Mas, infelizmente, aqueles que não têm essa satisfação de ser empreendedor, ou às vezes a visão um pouco turva em relação à administração, acaba desaguando em crises financeiras que ele já não consegue mais, sozinho com as ações de gestão dele, fazer com que a empresa dele se levante. Não consegue mais suplantá-las, né, doutor? Não consegue mais e acaba desaguando nessa necessidade aí
da recuperação judicial. Doutor, é bem verdade também que tem alguns empresários, a gente não está generalizando, mas tem sempre aqueles que costumam jogar com uma certa razão a culpa de, às vezes, de uma situação de dificuldade na empresa por causa da carga tributária e tal, e joga um pouco mais de culpa no governo. Mas precisa realmente buscar caminhos para sair também fora disso. Com certeza, Marco. E até a questão tributária no Brasil não é novidade para ninguém que a nossa carga tributária é talvez a maior do mundo, né? Mas a legislação também oferece alternativas para o administrador, para o empreendedor, fazer a sua administração pautada na economia tributária. Situações de elisão fiscal, não evasão fiscal, que é crime, mas de elisão fiscal que faz com que a carga tributária se adeque ao tipo de empresa, enquadrando como simples ou lucro presumido ou lucro real. Certo. É a gestão, né, doutor? Tudo está na mão da gestão. É a gestão. Doutor, inclusive, né, já tem, evidentemente que a maioria dos colegas que nos acompanham são advogados, pessoal do universo jurídico, sabe muito bem que a concordata não existe mais, ela foi extinta, né? E mesmo porque a sua eficácia era meio questionável, né? Mas o que eu quero, a sua opinião, é justamente saber se a recuperação judicial, né, que é esse mecanismo que dispomos agora, se na sua opinião ela contempla aí, ou vem contemplar os anseios de quem a requer. É interessante a sua pergunta, Marco. Na verdade, a recuperação judicial, ela funciona para o bom empresário. Sim. Aquele que demonstra a viabilidade econômica da empresa. Isso é fundamental. Apresentar para o juiz, na petição inicial, o arrazoado que demonstre que a empresa merece sobreviver no mercado. Porque nós não podemos deixar de reconhecer a função social da empresa. Sem dúvida. Os empregos que gera, os produtos que coloca no mercado, podem ser muito importantes para o mercado consumidor, os tributos que recolhe. Ela movimenta uma máquina muito maior do que a gente imagina. E a demonstração da sobrevivência dela, eu acho que é o coração máter da legislação no que concerne a recuperação judicial. Tá certo. Doutor, agora um fato importante, né, reside no detalhe, onde nem todo pedido pode ser deferido, né? Evidentemente, porque tem requisitos que devem ser preenchidos, né? São requisitos que constam do artigo 48 da Lei 11.101 de 2005. Apresentação de documentos contábeis, financeiros, balancetes, além do arrazoado jurídico, né? Que são os requisitos objetivos da legislação. E o requisito subjetivo é a demonstração da viabilidade econômica da empresa, que ela merece sobreviver no mercado por conta dessa função social que ela exerce. Por isso mesmo que o profissional que for desencadear um pedido, ele tem que ter todo aquele cuidado no exame da documentação a ser juntada. Cuidado acurado nessa documentação que é relevantíssimo. Haja vista que o juiz pode indeferir o processamento da recuperação judicial, já pelo despacho inicial, pela ausência de uma juntada de um documento, às vezes simples, né? Às vezes ali está constando, o colega está achando que estão presentes todos os requisitos, né? Os documentos estão todos ali, mas na verdade às vezes está faltando alguma coisa que ele pode inviabilizar o pedido. Inviabiliza. O recebimento, esse primeiro despacho que o juiz vai fazer no processo, acho que antes da sentença é o momento mais importante. E com isso, o processo vai ficar suspenso. Os credores não vão poder mais executar o devedor, o recuperando, né? E é esse fôlego que ele precisa para recuperar o caixa e poder fazer as negociações que a legislação oferece para ele, esses 180 dias, né? Eles são importantíssimos. É verdade. Doutor, pelo que o senhor falou aí, a gente pode depreender, né, que a recuperação judicial, ela orbita ali naquele terreno onde lá na frente, dependendo do que acontecer, está a figura emblemática lá
da falência, né? E justamente o senhor acha que por causa disso, esses pedidos, esse tipo de procedimento, ele requer um profissional da advocacia com especialidade? Marco, é fundamental. É como eu mencionei há pouco tempo atrás, aqui no nosso encontro, a função social da empresa, o que ela representa, às vezes, numa sociedade. Podemos falar, às vezes, até de uma pequena cidade que funciona, que sobrevive em função de uma empresa. Você imagina uma empresa dessa vir a falir por conta de um desatendimento a um requisito objetivo da legislação. Então, é fundamental que o profissional seja capacitado. Precisa ter todo o cuidado e ter o conhecimento necessário, né? Todo cuidado e conhecimento. É isso mesmo. Mais um intervalinho, quero falar para você, para que você acesse o nosso site, o advjus.net, e também que você envie aí uma mensagem de sugestão de tema ou de nome, para que você confira com a gente aqui no programa, ok? Voltamos já já, aguarde. No dia 13 de junho, quarta-feira, a partir das 16 horas, nas dependências da Livraria Mizuno, o jurista Luiz Flávio Gomes estará promovendo uma palestra e também fazendo o lançamento do seu mais novo livro, denominado O Jogo Sujo do Poder. Portanto, quarta-feira, dia 13, Luiz Flávio Gomes, aqui em Ribeirão Preto. Já no dia 14, a partir das 12 horas e 30 minutos, no auditório da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, da Faculdade de Direito da USP, o evento musical Direito Tem Concerto. A entrada é franca. Prestigiem! Espaço Homo, Zezinho Alfaiate, confecção e aluguel de trajes, 3234-7544. Maria Galeno, muito obrigado pela sua presença comigo aqui hoje no programa, estou imensamente feliz. Doutor Marcos, em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite, é uma honra e um prazer estar podendo falar de um assunto, de um tema tão pouco conhecido, mas que afeta todos nós. Sim. Então, para mim é um prazer realmente estar aqui com o senhor e com toda a sua equipe e com as pessoas que estão nos assistindo. Que bom. Doutora Maria, né, como você prefere, inicialmente eu começo te perguntando, em síntese, né, o que podemos falar, o que é um desastre ambiental? Bom, os desastres eles têm dois tipos, né? Nos nossos estudos, nós classificamos ele em desastres sociais que é um conceito de desastre sob o ponto de vista social e sob o ponto de vista legal ou formal, que é o conceito de desastre que nós temos na Lei 12.608, que é uma lei específica, que é a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil que o Brasil tem. Então, um desastre, para ele acontecer, ele tem que ter três fatores. Primeiro, ele tem que ter a ameaça. Pessoas têm que sofrer, estar diante de uma determinada situação, determinado evento, que vai causar um dano ou um prejuízo. Depois são as próprias condições que nós chamamos condições de vulnerabilidade. Ou seja, é o quanto que a pessoa tem possibilidade de ser afetada por aquele evento. E por último, é a capacidade que ela tem em resistir àquele evento e sair dele. Então isso é um conceito assim bem fácil de gravar. Bem superficial também, né, doutora? Sim. Eu te pergunto assim também, né, como se dá, na verdade, né, a caracterização e o reconhecimento de um desastre? O reconhecimento de um desastre, formalmente falando, antes dele ser considerado um desastre no sentido formal, nós temos que ter ou um estado de emergência ou a determinação de uma calamidade pública. O estado de emergência, ele vai abranger dois tipos de desastre. Nós chamamos que tem a capacidade parcial. Quando existe uma capacidade parcial de recuperação daquele município, daquele estado. Então, o próprio estado, ele pode se recuperar ou ele vai ter uma ajuda muito superficial, no caso do município, do estado ou da União. No caso específico de quando nós temos a calamidade pública, aí nós vamos ter um terceiro nível,
aí a perda é uma perda muito grande, a capacidade de recuperação, ela não existe praticamente nem no município, nem no estado ou no próprio país, e aí ele vai necessitar, às vezes, inclusive, de ajuda externa. Certo. E agora, é um desastre, né? Se fala em desastre, falamos ou lembramos aqui no Brasil, somos imediatamente remetidos lá para Mariana, né? Que, na verdade, foi uma coisa lamentável acontecida aqui no Brasil. Eu te pergunto, poderia ter sido evitado, assim, só em nível preventivo, se isso tivesse efetivamente, tivesse ocorrido de uma maneira efetiva, essa prevenção? A prevenção ela é a questão mais importante para você evitar ou minimizar o que nós chamamos das consequências do que virá a ser um desastre. Então, no caso específico da Samarco, né, que era responsável, é um conjunto que ali não era só dizer para você que existia uma barragem, mas é um conjunto de barragens responsável por a retenção de rejeitos sólidos, que é um tipo específico de barragem. Então, se você tem um processo de prevenção, atualmente, inclusive, a questão principal está em ter povoados, habitações na Jussante, porque geralmente elas ficam na montanha. Então, você retirar preventivamente essas pessoas e fazer todo um trabalho com elas, antecipando a possibilidade de haver um desastre. Pode acontecer o desastre? Vai acontecer. Entretanto, os riscos serão mínimos, né? Haverá uma minimização muito grande. No caso específico da Samarco, eu posso te falar que houve, digamos assim, um problema sério quanto aos planos de emergência e de comunicação. Eu quero agradecer imensamente a sua presença comigo aqui hoje no programa, um assunto muito interessante, do qual eu sou sensível. Fiquei muito feliz, muito obrigado. Eu agradeço mais uma vez o convite, estou à disposição de todas as pessoas que tiverem interesse em conhecer um pouquinho mais sobre o assunto. Para mim, eu tenho o maior prazer de falar sobre um tema sobre esse, que no Brasil precisamos divulgar melhor. Tá certo. Fico por aqui, prometo voltar em breve com um programa inédito. Acesse o nosso site, o advjus.net, e não se esqueça de se inscrever em nosso canal do YouTube, youtube.com/advjus.net. Fico por aqui, forte abraço, até o próximo. Programa ADVJus. Oferecimento Qualisystem Informática. Automação em serviços para a área do direito. 3234-2720.